Olá, moçada, tudo bem? Na aula de matemática de hoje, vamos fazer a correção dos exercícios número 1, 2, 3 e 4 da nossa última aula. Então vamos lá? Número 1 na tela, observem só. Determine as coordenadas dos pontos representados no plano cartesiano a seguir. Vamos lembrar o que são aí as coordenadas. Cada ponto, vamos escrever aqui, ó, cada ponto tem uma coordenada para x e outra para y. A gente vai sempre olhar aí para compor essa nossa coordenada, sempre o primeiro ponto, sempre a primeira coordenada aí, né, é o ponto x. A gente vai olhar sobre o eixo x. Logo depois, sobre o eixo y. Vamos lá? Então, vamos marcar aqui em vermelho, primeiro ponto A até o último aí, que é o ponto F. Quem é x para o ponto A? O ponto A está sobre o eixo x no número 3, menos 3, tá bom? E no eixo y, ele está sobre o número menos 2. Então, a coordenada do ponto A vai ser x igual a menos 3 e y igual a menos 2. Só isso que o exercício pediu? Só isso, para que a gente encontre aí as coordenadas de cada um dos pontos. Observa o ponto B. No eixo x, o ponto B está sobre qual número? Olha só, vamos lá ligar lá os pontinhos sobre o número 1. E no eixo y, número 3. Então, as coordenadas do ponto B são lá x igual a 1 e y igual a 3. Tá bom? Letra C. Letra C não, né? O ponto C. Em cima do eixo x, o ponto C, a sua coordenada x é igual a 4. Então, vamos ligar aqui, ó. Se você quiser ligar, pode ligar, tá bom? Mas se não quiser ligar, fique à vontade, tá bom? Não é obrigatório, mas para a gente encontrar as coordenadas x e y para cada ponto, eu acredito ser um tanto interessante, que facilita a nossa visualização, tá bom? Então, o ponto C sobre o eixo x está aí no número 4, tá bom? E no eixo y está sobre aí o número 3. Então, as coordenadas do ponto C vão ser aí x igual a 4 e y igual a 3. Tá bom? O ponto D. O ponto D ele tem uma coordenada em x. E a coordenada x dele está lá sobre o número 2. Tá bom? Tá aí o tracejado. Você vai fazer retinho no seu caderno. E no eixo y, veja que ele está na parte de baixo da nossa reta y, tá bom? Ou seja, tem uma coordenada negativa, tem aí um número negativo pelo qual ele está em cima aí na reta y, no eixo y. Então, as coordenadas do ponto D vão ser aí x igual a 2 e y igual a menos 4. Penúltimo ponto, ponto E, olha só, no eixo x, y está sobre o menos 3. E no eixo y, ele está sobre o número 1. Então, as coordenadas do ponto E são x menos 3 e y igual a 1. Último ponto, o ponto F. No eixo x, ele está ali sobre o número menos 3, tá bom? E no eixo y, ele está sobre o número 4. Então, as coordenadas do meu ponto F são aí menos 3 e y igual a 4. Foi isso que o exercício pediu, para que a gente determine as coordenadas de cada um dos pontos de letra A até a letra F, tá bom? Lembrando sempre que primeiro a gente olha sobre o eixo x e depois a sua relação ali sobre o eixo y, tá bom? Número 2. Então, aí primeiro, né, as coordenadas dos vértices do quadrado ABCD são. Então, ele deu as coordenadas do ponto A e do ponto C. Em relação a esse quadrado, responda às atividades 2 e 3. Primeira coisa, eu já desenhei aqui, né? Deixei prontinho, vocês vão desenhar aí no caderno de vocês, vão fazer esse plano cartesiano, tá bom? Vão utilizar aí uma régua para fazer bem bonitinho. E aqui eu desenhei quem são as coordenadas deste
as coordenadas dos pontos A e C, que são vértices, né, desse nosso quadrado, A e C. E o vértice A tem coordenadas 6 para x e y igual a 5. Então, eu liguei os pontinhos, tá bom? Nas retas x e y, encontrei a minha coordenada do vértice A. A mesma coisa eu fiz para o meu vértice C, de coordenadas 2 para x e y igual a 1. Número 2, ele pergunta, quais são as coordenadas dos outros dois vértices? E aí ele pediu para que a gente represente o quadrado no plano cartesiano. Bom, meus queridos, primeira coisa que nós vamos lembrar, o quadrado ele tem 4 lados, 4 vértices, e os lados possuem igual medida, igual valor, não é verdade? Se ele possui medidas iguais nos 4 lados, o que a gente vai perceber? Se ele é um quadrado, ele tem lados paralelos. E para ter lados paralelos, ou seja, lados com faces voltadas um de frente para o outro. Então a gente pode aqui desenhar nesse nosso plano cartesiano os os lados paralelos deste nosso quadrado, tá bom? Utilizando aí já como base o que a gente já tem, que são os vértices A e C. Então aqui tracejado em vermelho são os lados paralelos deste nosso quadrado, tá bom? Veja que ao fazer isso, vai se formar os dois outros vértices. Os dois outros vértices, que eu vou chamar de vértice B e vértice D, tudo bem? Que eu vou chamar de vértice B e aqui de vértice C, tá bom? Opa, C não, D, tá bom? O C ele já deu pra gente. Então tá lá A, B, C e aqui o vértice D. Aí ele pergunta quais são as coordenadas dos outros dois vértices. Bom, as coordenadas do vértice D vão ser aí o vértice D sobre o eixo X, vai estar lá x igual a 6, x igual a 6 e y igual a 1, tá bom? Como é que eu sei que aqui é D? Bom, de novo, aqui nós fizemos o tracejado de lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse lado, tá bom? Ou seja, o segmento CD é paralelo ao segmento AB e o segmento BC é paralelo ao segmento AD, tá bom? E ao fazer isso, ao fazer essa ligação, esse tracejado, desenhado esses lados paralelos, nós descobrimos os vértices B e vértice D. E agora nós estamos determinando aí quem são as coordenadas destes dois outros vértices. Do vértice D, a gente já viu que está sobre o eixo X no número 6 e no eixo Y sobre o número 2. Desculpa, número 1. Já o vértice B, no eixo X, ele está sobre o número 2 e no eixo Y sobre o número 5. Tá bom? Então tá aí desenhado o nosso quadrado no nosso plano cartesiano. E exercício número 2. Exercício número 3, ele pergunta qual é o perímetro do quadrado, considerando a unidade como medida. Bom, ele pergunta qual é o perímetro do quadrado. Vamos lembrar que perímetro, o que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Mas primeiro a gente precisa saber qual é a medida do lado, não é verdade? Como é que a gente vai fazer para determinar a medida do lado? Fácil. Observem só. Observem, tudo bem? Aqui é 2 e aqui é 6, não é verdade? Vou apagar aqui para ficar bonito. Então aqui x2 e aqui é 6. De 2 até 6 tem quantas unidades? Para saber disso, a gente faz 6 menos 2, que é igual a 4. Ou seja, esse lado do nosso quadrado mede 4 unidades de medida, certo? Mas vamos tentar confirmar se isso é verdade? Vamos olhar aqui sobre o eixo Y. Sobre o eixo Y, aqui é 1 e aqui é 5. Por que eu estou tomando 1 e 5? Porque é a diferença entre os nossos vértices. Aqui vértice C e aqui vértice B. Aqui vértice C e aqui vértice D. E os lados são paralelos. Se eles são paralelos, tem igual medida, igual valor. De 1 até 5,
tem quantas unidades? Fácil. Para isso, basta fazer 5 menos 1, que é igual a 4. Veja que realmente possuem a mesma medida. Então, perímetro, vamos colocar aqui no número 3. Se perímetro é a soma de todos os lados, perímetro representado pela letra P, um assunto que nós já estudamos, vai ser igual a 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, somando 4 vezes, nós encontramos que esse nosso quadrado tem perímetro igual a 16. Resposta aí do exercício número 3. Tranquilo? Bem legal o exercício. Misturou aí álgebra e geometria, tá bom? Muito legal, muito interessante. Vamos agora para o exercício de número 4. Olha só o que ele fala para a gente. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico compreendida entre as cidades de Miami, San Juan e a Ilha das Bermudas. Veja, estamos misturando aí geometria, plano cartesiano e geografia, tá bom? Essa região ficou famosa devido ao grande número de aviões, navios e submarinos que nessa região desapareceram. A figura a seguir mostra um sistema de coordenadas cartesianas com os vértices do triângulo devidamente representados. Então, estamos aqui, a região do Triângulo das Bermudas, região entre Miami, Bermudas, né, e San Juan, tá bom? Lembrando que Bermudas é uma ilha, tá bom? San Juan, tá bom? Tem aqui San Juan também, tá bom? Então, olha só, ele quer saber quais são as coordenadas destes pontos representados por Miami, Bermudas e San Juan, tá bom? Começando por Miami. Quais são as coordenadas de Miami? Miami está sobre o eixo Y. Olhando esse nosso desenho, Miami está sobre o eixo Y. Então, significa que ela tem somente coordenadas em Y e não tem coordenadas em X. Então, nós podemos escrever que as coordenadas de Miami são x igual a 0, porque ela não tem coordenadas em X e só tem coordenada em Y. E veja que ela está sobre o ponto 2, em cima da reta Y, em cima do eixo Y. Então, Miami, as coordenadas de Miami são 0, 2, tá bom? Já San Juan, que é a nossa última coordenada, ela está, a cidade de San Juan, a ilha, né, está sobre o ponto, sobre as coordenadas de, temos aí x e y. Só que San Juan, ela está somente sobre o eixo x. Significa dizer que ela não tem coordenadas em y, ao contrário de Miami, que tem coordenadas em y, mas não tem coordenada x, tá bom? Então, já que San Juan não tem coordenada para y é igual a 0, mas tem coordenadas em x. Qual é a coordenada em x? Está sobre o número 9, que é o valor de x, no qual o valor na reta y, na reta x, que está aí relacionada à cidade aí de San Juan, tá bom? Então, x igual a 9, tá bom? Então, é 9, 0. Bermudas, a Ilha das Bermudas, ela tem uma coordenada em x e outra coordenada em y. Então, Bermudas, a primeira coordenada aqui é x igual a 7. Tá bem lá, meio que apagadinho. X, 7. E y, a coordenada em y sobre a reta y, é y igual a 9. Tá bom? Então, vamos lá marcar qual é a resposta correta. Ele quer, a seguir a figura, mostra o sistema de coordenadas dos vértices do triângulo devidamente representados. Então, começando lá por Miami, depois San Juan e, por último, o Triângulo das Bermudas. Miami é 0, 2. Então, x igual a 0, y igual a 2. Pode ser letra A ou letra B. Depois ele marcou ali Bermudas. Quais são as coordenadas de Bermudas, da Ilha das Bermudas? É 7 e 9. Então, podemos aí, nós ficamos aí ainda entre as opções letra C e letra D, que é x igual a 7 e y igual a 9. E por último, a região ali de San Juan. Quais são as coordenadas de San Juan? É 9 para x, y igual a 0. Então aí a gente só tem a opção aí agora, né, da letra C, que é Miami, x igual a 0, y igual a 2.
Bermudas, x igual a 7, y igual a 9. E San Juan, x igual a 9 e y igual a 0. O que a gente grava disso? Sempre que um determinado ponto estiver sobre o eixo x, ele vai ter coordenada em x, mas não tem coordenada em y. Então, y é igual a 0. E quando ele estiver sobre o eixo y, ele vai ter coordenada para y, mas não vai ter coordenada para x. Então, x é igual a 0. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa nossa correção de hoje. Próxima aula tem mais exercício para a gente finalizar esse conteúdo, tá bom? Para vocês, uma boa correção. Faça a correção no seu caderninho e se ficar alguma dúvida, procura lá no grupo que eu estarei à disposição para ajudar e para sanar sua dúvida, tá bom? Até mais e a gente se vê na próxima aula.